Boa tarde a todos, os que estão presentes ou assistindo essa conversa durante a tarde, ou boa noite, ou bom dia, enfim. Mais uma vez temos aqui uma conversa dentro das palavras do silêncio. Vamos conversar com Jair Shantianata. Antes de começarmos a nossa conversa, eu queria agradecer a todos aqueles que têm assistido aos nossos vídeos, que têm compartilhado, que têm se inscrito no canal, que têm pedido aquele tal daquele sininho para receber mensagem. Importante para a gente continuar com essas nossas conversas aqui, essas ações. E todos aqueles que têm dado feedback, dado retorno através de comentários, enfim, que são inúmeros, né? Não dá para citar um ou outro. E que realmente é algo que está sendo, eu diria assim, de uma celebração da vida e de um partilhar de experiências em que a felicidade de todos aqueles que assistem, participam, perguntam, conversam, está presente. Então, é uma celebração à vida, vamos dizer assim, de uma forma mais simples. Vamos conversar com Jair. Jair eu encontrei, não lembro exatamente como, mas acho que foi pela internet, pelo YouTube mesmo, entendeu? E a gente vai começar com aquela pergunta ou com aquele comentário bem simples. Mas, Jair, o que é o Jair desperto? Existe um Jair desperto? Como é que o Jair despertou ou não despertou? Nada despertou, tudo já estava desperto? Conta para nós um pouco sobre isso. Conta para a gente conhecer um pouco, vamos dizer, a autoconsciência que manifesta a consciência infinita que somos nesse instante, coagulada naquela pessoa ali, simpática, tranquila, serena, que está no seu sítio ali, chamado Jair. Então, boa tarde, né? E boa noite, bom dia, enfim. É... Primeiro agradecer, né, por essa oportunidade, a gratidão por esse espaço, né, essa iniciativa de poder partilhar, né, essa expressão do ser nessas diferentes manifestações, né? E todas essas distintas manifestações apontam, né? As expressões apontam para a mesma e única realidade essencial. Em relação à pergunta, a pergunta parece complexa, né? Mas a resposta em si é da maior simplicidade possível, né? Mas posso relatar, né, sobre a ilusão de ser o Jair, né, desse personagem Jair que acreditava ser alguém limitado, separado, com seus dramas pessoais, enfim, mas que seja compreensível que esse caminho percorrido, entre aspas, pelo Jair, ele é sempre subjetivo e é único para cada ser humano, né? Então, basicamente, pode se expressar que o personagem Jair ali vivendo nessa ilusão de ser alguém pessoal, chega um momento em que ele ali reconhece a transitoriedade de tudo, de todas as formas manifestas, os eventos cíclicos da realidade manifesta, e sente um anseio interno por liberdade. E ali ele sente que os compromissos são fúteis e ele procura então sair do mundo naquela compreensão limitada de que o mundo é a prisão, que a falta de liberdade é em relação a estar preso a compromissos do mundo. Então, chega um ponto em que ele é obrigado a abandonar tudo, o trabalho, obrigado no sentido da perspectiva do Jair, né? Porque ele tinha uma
autoimagem própria de um bom funcionário, e aí acontece algumas coisas e essa imagem ela se dissolve da noite para o dia. Então ele decide abandonar tudo e pegar a bicicleta e sair pelo mundo. Esse era o objetivo. E 500 quilômetros depois, ele acorda de manhã e, e vê que realmente não era isso. Tinha uma certeza absoluta que não era isso, porque a liberdade que ele achava que poderia encontrar fora, naquele momento ficou claro que não existia fora essa liberdade, porque a mente continuava criando os próprios problemas, só mudavam as circunstâncias, enfim. E aí começou, foi uma personagem fracassado, né, que abandonou o emprego, abandonou tudo, volta para casa e tem toda aquela expectativa, cobrança dos familiares, né? E ele já estava bastante, o corpo já bastante doente também, então a doença se tornou uma muleta. Então veja como a mente, para se propagar nessa ilusão de ser alguém, ela se apega a qualquer coisa, e a doença foi algo assim que amparava esse personagem, né? Amparava, dava um respaldo para esse fracasso, né? Visto pelos demais. Então foi um momento de somatizações, depressão, uma profunda vontade de morrer mesmo, porque ali na perspectiva do personagem não tinha mais como voltar, né, para o mundo, né, nesses objetivos. Então o mundo ficou totalmente sem sentido ali. Então depois do acontecimento, depois de alguns meses, então houve o falecimento, né, do meu pai no caso, e aí a partir dali houve uma necessidade de Jair tomar a frente das responsabilidades, né, que eram antes do meu pai. E nesse caso, assim, foram alguns meses, 3, 4 meses, onde voltou um sentido pessoal, um sentido mental para a vida, um propósito de fazer as coisas, organizar. Só que quando, após isso, voltou, estava tudo ok externamente, não tinha nenhum motivo externo para se sentir mal, não satisfeito, mas voltou um vazio existencial, a sentir um vazio existencial, aquele mesmo vazio que propiciou o início daquela jornada de bicicleta na busca da liberdade. Então, a partir daí foi retomar leituras sobre taoísmo, zen, tudo isso, e aí é engraçado como a mente ela vai vestindo essas novas roupagens espirituais e vai tentando cultivar estados mentais em relação àquilo que ela entra em contato, os conhecimentos. Então tem um fato bem engraçado, na época não parecia, né? Parecia muito real. Então que o personagem Jair adquiriu essa crença de que era zen, então só que teve um episódio onde um senhor falou que ele estava ouvindo, né, a respeito de que poderia estar bem, e agora olha ele, porque o personagem aí se sentou ali no chão, porque zen é uma simplicidade, então tudo cultivado, né? E aquilo surgiu uma raiva, uma revolta em relação àquela pessoa. Então houve um constatar assim, mas se eu estou sentindo raiva, então não é isso. Não, E aí então, partiu para uma eu estou sentindo raiva, eu não sou zen, né? Exatamente. Mas aí são aqueles personagens, né, que a gente acaba construindo, né? E não é só a gente, mas enfim, a sociedade, a cultura, tudo constrói esses monte de, vamos chamar de arquétipos, né, de símbolozinhos, né? O Zen é assim, Uhum. o Tao é assim, o budista é assim, o hinduísta é assim, enfim, e assim. E aí você cola naquilo lá, veste aquela roupa e ela tem que ficar certinha. Se um dia você sujar a roupa aqui, ai, 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 agora não vai dar mais, né? Como é que pode um Zen, não é? Vamos ver uma pessoa que está no caminho do Zen, do Chan, né? Que vem da origem, vem do taoísmo, que é o Chan, né?
É, ficar com raiva, meu Deus do céu. Mas conta daí, continua. Como é que foi essa raiva? É bem assim mesmo. Então, mas isso impulsionou uma compreensão e uma nova busca, né? Então, foi nas buscas através do conhecimento, foi assim um período intenso de leituras e um livro levando o outro, até encontrar o livro da vida de Krishnamurti. E aí, num exercício ali de ouvir, do ouvir, nesse exercício houve a experiência, a constatação de que é possível ter intervalos entre os pensamentos, a experiência, experimentar esse intervalo, que até então a mente do personagem Jair era um pensamento atrás de outro, nunca parava, né? E De aquilo certa trouxe, forma, não, só uma observação aí. Quando você lendo o Krishnamurti, você teve essa, vamos dizer, a percepção de que existe intervalo, vamos dizer, entre pensamentos, entre sensações e tudo mais, e você achava que a mente era uma coisa única, né? E de fato ela não era. Você simplesmente descobriu que tinha um intervalo entre um pensamento e outro, não é verdade? Você observou e constatou isso, né? A mente continua a mesma, inclusive agora, né? Se você observar que os pensamentos vão, vêm, é uma dança, né? Mas continua aí, Jair, por favor. exatamente, mas era sempre um fluxo muito contínuo, assim, naquele momento houve esse intervalo, assim, onde houve essa percepção, isso já trouxe aquela liberdade, impulsionou a busca por algo mais, né? E aí, através dos livros do Eckhart Tolle, aquilo começou a trazer é, mais experiências de uma mente com ausência temporária de pensamentos. Isso trazia um alívio, um estado de alívio. E aí também os livros do Osho, que traziam várias compreensões, que eu dissolvendo muitas camadas do personagem, né? Muitas camadas de crenças, ideias, né, que compunham esse personagem. Uma pergunta dentro da pergunta, Jair, desculpa interromper novamente. Você está citando aí, vamos dizer, o caminho que o personagem Jair foi se traçando, vivendo, experimentando para se dissolver enquanto personagem, inclusive, né? E que foi encontrando ensinamentos de diferentes aspectos da sabedoria, através de diferentes sábios, gurus, mestres, na verdade, porque na verdade a sabedoria é uma coisa só. Existe um único mestre, um único guru que se manifesta em diferentes, certo? Mas só tentando entender um aspecto, você sentiu que eram, você falou a palavra camadas, né? Você sente que eram camadas que estavam coladas, né? Vamos dizer, em algo que eu não sei o que é, que foram se dissolvendo, se diluindo, entendeu? Quando você foi tomando contato com esses apontamentos, com essas dicas de sabedoria, com essas palavras de sabedoria que os mestres, os sábios iam te dizendo através das leituras e outras coisas? Poderia se dizer que é isto? Todas as características dessa autoimagem pessoal ilusória, né? Todas as características dessas crenças que vão aditivando esse eu ilusório, que isso ia se dissolvendo e abrindo um espaço cada vez maior para mais compreensões, por assim dizer, né? E ali foi muito radical, porque houve assim um processo de tentativa de despersonificação total, assim, desde queimar as fotos, todas as fotos que tinha desde a infância, para tentar, né, ter essa desidentificação. E aí, até no momento em que sobrou apenas o eu não sou nada, ou eu não sou ninguém. Aí você vê a sutileza da mente, né? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. E aí é muito sutil e, e há uma identificação com isso. Então é muito difícil de perceber quando em meio a essa identificação, né? E aí vai se criando em cima disso. O outro personagem, porque de fato, né, o que você está dizendo, deixa eu ver se eu entendi. De fato, quer dizer, eu sou nada, também tem o eu sou, certo? E Sim, esse eu sou, ele só existe porque, vamos dizer, o que ele fala aqui agora, o Aloysio que fala agora com o Jair aqui agora, que é a manifestação da consciência única, universal, de pura luz, vamos dizer, usando só umas palavras, né, para a gente poder se uhum, conectar. Ele é autoconsciência.
Como o Jair, aí, né? Aí é modo de dizer, porque nós estamos feito uma máquina que nos coloca fora até do espaço, entendeu? Nós estamos fora do espaço, certo? Não tem espaço aqui nessa conversa. Ah, também é uma autoconsciência, quer dizer. Então, essa autoconsciência ela é essencial, porque se não tem a autoconsciência, porque inclusive no sono profundo, depois nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, ela também está presente de alguma forma ali. Mas voltando, aquele eu sou, você falou que ele era sutil, ele ficou uma coisinha ainda ali que era uma ilusão, certo? Sim, porque ainda havia a sensação, um sentido de ser alguém limitado a essa forma física, né, e separado da totalidade, né, da experiência. Uhum. Então era assim um eu, né, ilusório, assim, muito sutil. E a partir dali chegou um momento assim em que houve a constatação de que essa personalidade espiritual estava adquirindo muitos conceitos, né, espirituais, tentando alcançar certos estados, né, estados que eram uma idealização do ser, da consciência mesmo. Então foi assim uma de partir mais para a experiência direta, para experienciar mesmo do que acontecia, né? E aí chegou um momento em que, como aqui não tinha internet, aí quando colocaram internet aqui, foi partir para vídeos e surgiu o Moji. E, e a partir daquele momento, o anseio por esse reconhecimento essencial do ser, né? Ele era total, assim. Então, era uma maratona, assim, de vídeos, só parava para atividades práticas. Esse anseio era total, assim. E havia uma disponibilidade total interna, de entrega, né? De deixar cair a ilusão para que se revelasse, né, a verdade do ser. E tudo culmina num vídeo, no apontamento do Muji, em que a única coisa que recordo assim é do vídeo era que indicava internamente para levar a atenção para trás até num ponto onde a própria percepção era perceptível, essa consciência da própria percepção. Só sei que naquele momento aconteceu de estar fora. Estar fora é só um modo de falar, né? Como se vivesse fora da perspectiva da mente, livre da perspectiva da mente, digamos. Entendendo. Quer dizer, uma coisa do fora vamos dizer, são truques, né? São truques que se usa, né? Uhum, Vamos dizer, o Tantra usa isso muito. Então, você se colocar aqui nesse pano de fundo, vamos dizer, aqui atrás, né? Uma espuma é uma possibilidade, tem N, né? E sim, aqui você começa, de certa forma, tem um observador que começa a observar esse personagem, este corpo, e começa a ver que tudo cabe aqui, tudo entra aí, né? Vamos dizer. Ou melhor dizendo, que tem o Douglas Harding, que é um outro mestre que era inglês, que era um arquiteto, que ele usava essa expressão: você tem que. Tudo cabe aqui nesse olhar, tudo contém. Esse ponto de vista, tudo entra nele, tudo cabe nele, vamos dizer, de certa forma, né? Então você começa a perceber de que aquela limitação personagem que a gente colocava com uma série de coisas, ele sai fora, né? Vamos dizer assim. É algo por aí, não? sim. E é instantâneo e aí há esse reconhecimento e ao reconhecimento nesse momento há a ausência daquele sentido, daquela sensação de um eu. Aquilo não existe mais. E há o reconhecimento da paz e da plenitude do ser, que é inabalável por qualquer coisa que aconteça. Então ali isso foi muito marcante assim. Como ainda tinha muitos aspectos do personagem buscador, então a mente ali houve um contraste muito forte no aspecto da mente que antes vivia em estados de poucos pensamentos, constantemente assim poucos pensamentos,
E a partir daquele momento na mente houve o oposto, começaram a vir muitos pensamentos em relação a esses conceitos ideais, querendo desmerecer esse reconhecimento do ser, da consciência, e foi muito intenso. Foram 2 dias assim muito intensos, a mente realmente esquizofrênica, mas nada disso me afetava como ser. Como assim? Como assim? Peraí, Isso eu não era entendi. Eu não entendi quando você citou essa palavra esquizofrênico, que é o conceito da psiquiatria moderna aí. Eu não entendi o que você quer dizer, que a mente tentou interpretar, tentou entender, e ela percebeu que ela não conseguia. Era isso? Vamos dizer. não, basicamente era várias tentativas da mente para que houvesse uma reidentificação com aquele personagem. A mente assim desmerecendo uma autodepreciação ou oferecendo como se fizesse assim um feedback e dizendo tudo que a mente já proporcionou à pessoa, tudo que ela foi responsável. Tinha essas coisas de ou depreciar, autodepreciar-se ou tentar dizer que a mente era indispensável, mas era todo esse discurso que vinha na mente, só que não havia mais o sentido, a sensação de alguém ali. Então, aquela voz sempre familiar, dessas racionalizações que ocorrem, Sim, né, sim, durante sim, a sim. ilusão de ser um personagem, agora estavam desprovidos dessa sensação, desse sentido de ser alguém. Então, a racionalização era a mesma, né, e havia o reconhecimento. Só que não tinha, vamos dizer assim, não tinha fundamento, né? Você tem uma coisa aqui em cima pairando, só que ela não tem com o que conectar embaixo, né? Vamos dizer assim. Então ela Exato, é como se não realmente isso, como se não colasse nada, né? Não tivesse isso. mais algo para colar ali, né? Algo, porque é transparente, né? Para a consciência ali, nada daquilo. Então, a partir dali, foi importante daí os vídeos do Rupert Spira, que nesse momento trouxeram a compreensão de que é isso, porque na mente vinha assim muito de que não é isso ainda, aonde está o êxtase, todas aquelas questões. E aí, nessas indicações do Rupert, quando houve assim, esse descansar e o dissolver total, assim, da atenção na essência, no ser mesmo, que ao reconhecimento dessa unicidade, né, da consciência do ser, a partir dali a mente começou a tranquilizar porque não tinha mais como tirar, né, esse reconhecimento, né? Então, Quer dizer, vamos a dizer assim, partir a mente ela sossegou, vamos usar uma expressão assim, ela quietou, porque ela percebeu de que ela estava satisfeita, que ela não tinha mais pergunta, vamos dizer. As perguntas se diluíram, se dissolveram, porque tinha uma experiência direta, porque o personagem já aí foi investigando, e quanto mais ele investigava, mais ele experimentava, mais ele se dissolvia, vamos dizer assim. Mas ele assumindo. Chegou um momento que a mente que alimentava aquele personagem falou: "Bom, tudo bem, agora então não tem mais, entendeu? Agora". E como é que ficou essa mente? Essa mente está aí, ela é operativa, ela é funcional, ela funciona? Como é que ela opera o cotidiano? Ela está aí, não está? sim, então basicamente ali a diferença é naquele primeiro momento ali do reconhecimento, onde a mente ainda não estava alinhada com esse reconhecimento, a mente estava sempre tendendo ao antigo estado de identificação, digamos assim, né? A antiga experiência, né? Nessa condizendo com aquilo, né? E até porque nesse primeiro momento a mente dizia, por exemplo, o que surgia na mente eram pensamentos, raciocínios, você está ficando louco, você está ansioso. Aí naqueles 2 primeiros dias eu olhava no espelho, aquela cara assim de satisfação, de plenitude, né, de paz, e cruzava as mãos assim, uma serenidade, então a própria mente ia se entregando, se enganando, mostrando, né, que aquilo nada era real.
E com o passar do tempo ali, a mente vai se realinhando, né? Com essa compreensão, com esse reconhecimento, né? Deixa eu só entender para nós e para os amigos que estão assistindo, que quando a gente fala mente, você está dizendo, quer dizer, pensamentos, sensações e percepções corporais. Seria esse conjunto de coisas, vamos dizer assim. É isso? É, eu colocaria, então, na minha forma de expressar, o complexo corpo-mente, né? Sim. Algo assim. Então, Pensamentos, né? sensações e percepções, é isso. Exato. E isso vai se realinhando com esse reconhecimento e vai se tornando uma expressão desse reconhecimento, né? Então, esses pensamentos que eram oriundos daquela sensação, aquele sentido de separação e limitação desse eu ilusório, eles deixam ao passar do tempo, de se expressarem, porque não tem mais sentido, porque existencialmente não tem mais sentido, né? Então, há essa mudança, digamos assim, Quando você diz passar do tempo. existencialmente, você quer dizer experiencialmente, né? Ele, vamos dizer, não Uhum. bate com a realidade. Quer dizer, o que você está vivendo é uma coisa, Exatamente. a, a, a mente pode dizer outra coisa, e você fala, bom, tudo bem. Mas isso ainda continua, né? Quer dizer, vamos dizer assim, esse despertar, este reconhecimento, que eu acho que a palavra, inclusive é uma palavra que vem, originalmente vem do sânscrito, pratyabhijna. Teve um grande sábio, que você deve conhecer, Abhinavagupta, né? Isso eu estou falando aí de 2.000 anos atrás, que é conhecido como um dos grandes sábios que deu origem ao Shivaísmo da Caxemira. Ele que foi um dos que criou essa expressão, pratyabhijna, quer dizer, o reconhecimento, né? O autorreconhecimento dessa autoconsciência que somos, vamos dizer, certo? Então, porque ainda, eu não sei, na minha experiência, ainda tem momentos em que, principalmente quando o corpo dá uma desequilibrada, né, vamos dizer, fica meio enfermo, meio assim, ainda, porque daí ele tende a ficar muito tenso, né, as coisas se coagulam ali, né, ele tende a puxar para esse condicionamento do personagem, né, porque não sei exatamente a idade do corpo do personagem Jair, mas ao longo de um tempo isso vai tudo sendo registrado e marcado, né, nas memórias celulares corporais, como a gente pode chamar, assim, usando um termo, né? Mas é claro, como você falou, quando a coisa vai se realinhando, isso vai se dissolvendo, vai ficando mais transparente. Mas existem situações, você me contou, citou para nós aí o exemplo do personagem Jair, achou que era Zen, certo? E de repente houve uma situação de um senhor que o perguntou alguma coisa, fez uma provocação para o personagem, e o personagem foi tomado pela raiva, certo? Isso foi lá atrás, então ele já soltou. Eventualmente, hoje, vamos falar aqui agora, nesse instante, a consciência que está ouvindo essas palavras aqui agora, chamada Jair, ela experimenta, às vezes, algum momento, vamos dizer, de conflitos ou não. Como é que é isso no relacionamento com o outro que também sou eu? Entendeu? Então, basicamente, isso, o que acontece é a ausência da sensação e desse sentido de alguém que faz, de alguém que experimenta, né, alguém separado mesmo. Isso não existe, mas existe eu chamo isso de é um jogo de atenção, é esse deslocar da atenção que pode estar repousando ou dissolvida no ser, ou pode estar mais próximo aos conteúdos da experiência. Quando uma experiência requer que essa atenção vá mais para fora, então há essa diferença, porque a paz, essa plenitude do ser, né, que são essas fragrâncias do ser, elas, quando a atenção está repousando sobre isso, é experienciada intensamente. Quando vai mais para fora, há uma diminuição de, de, de sentir, de reconhecer, né, essa paz. É,
é uma questão de intensidade, né? Quanto mais a atenção repousa, mais intenso, menos intenso. E nas experiências fora, algumas experiências que para o personagem eram mais desafiadoras, então surgem reações no complexo corpo-mente, surgem sensações intensas em alguns momentos, muito intensas, né? Mas não há um sentido de que eu estou sentindo isso, há simplesmente o constatar disso que surge no corpo, na mente, frente àquela experiência, e aí tem aquela intensidade toda, e com o passar do tempo vai diminuindo, vai estabilizando de novo, e a atenção vai voltando para o ser, digamos assim. Esse repousar no ser, você usou dois adjetivos, dois qualificativos, melhor dizendo, você falou dentro e fora. Mas existe separação entre dentro e fora? Não, é só uma forma de tentar expressar Uhum. com palavras, porque tudo, na verdade, surge dentro, a partir de dentro da consciência, né? Tudo surge dentro disso e se dissolve dentro disso. Então, é só uma forma de expressar isso. Eu faço essa pergunta no sentido porque as tradições espirituais, no sentido exteriores, esotéricos, enquanto suas práticas exteriores religiosas, elas têm muito o homem interior, o homem exterior, você tem que voltar mais para dentro. E eu sinto que a compreensão da não, quando a gente realiza a não dualidade do ser, da presença do ser, da consciência, se dissolve isso não está presente mais, não é verdade? Isso não quer dizer que em determinado momento, como você falou, você sente impactos, vamos chamar energéticos, vibratórios, sensoriais, mas que depois do corpo depois assimila e se dissolve e volta vamos dizer, ao fluir da coisa, vamos dizer assim, né? Quando eu estou falando no relacionamento social, humano, entendeu? Do cotidiano, vamos dizer assim. Então, os conceitos interior e exterior, né, acabam sendo conceitos duais para explicar uma experiência não dual, vamos dizer assim, né? Então, nesse aspecto, né, porque tudo brota da consciência, tudo se manifesta e se dissolve nela, verdade? Enquanto um vazio universal, a plenitude de um vazio universal, vamos dizer assim. Estamos usando conceito novamente para explicar algo que é inexplicável, certo? Porque esses conceitos eles apontam, né? Eles dão pistas, eles não resolvem as coisas, mas eles dão pistas. E quanto mais a gente se familiariza com esses conceitos, mais eles se dissolvem, não é verdade? Mais eles perdem, vamos dizer, tudo aquilo que supostamente no primeiro momento eles continham, entendeu? Eles vão se dissolvendo e a gente utiliza porque é uma linguagem para conversar, na verdade, para trocar, porque a linguagem é fundamental, né, nas relações humanas. Mas voltando, então não existe, vamos dizer, o Jair, que é aquele que eu estou, enquanto consciência, que eu estou falando do Jair consciência agora, ele quando experimenta essas situações que, vamos dizer, anteriormente na história do personagem eram situações conflituosas, hoje é algo que ele experimenta, absorve e rapidamente, vamos dizer, ele se permanece naquele não estado de repouso da presença do ser, vamos dizer assim. Sim, digamos que cada vez mais, no início do reconhecimento, era mais intenso. E quando há uma repetição, experiências semelhantes, então cada vez isso surge com menos intensidade, essas sensações, né, no complexo corpo-mente. Mas o que não deixa de existir é a autoconsciência em meio a isso e a ausência daquele sentido da sensação de ser alguém separado e limitado, né? Só essa intensidade como se experimenta essa paz e a plenitude do ser que altera quando a atenção é absorvida pelos conteúdos da experiência, né? Então, não é dentro, fora, é só uma tentativa de explicar, né? Mas é esse deslocar
da atenção para o manifesto, para os conteúdos manifestos, ou voltar para sua fonte não manifesta, né? Sua fonte essencial. A gente poderia, vamos dizer, usar um outro conceito. Na verdade, é o tema que a gente trata aqui nas nossas conversas. O que todo ser humano, todo ser busca é a felicidade, certo? E esse não estado que o Jair Consciência está contando para nós é um estado, é um não estado, poderia dizer, de felicidade. Você poderia usar esse conceito para explicar ele? Então, muitos seres usam esse conceito, né, para definir, apontar, né, a felicidade. Só que, como muitos dos conceitos, né, tem sempre uma interpretação por parte de cada pessoa, né, e algumas coisas que podem facilitar esse apontamento podem se tornar obstáculos se a pessoa tem um conceito muito forte, fica agarrado nesse conceito, por exemplo, de felicidade, amor, essas questões. Então, com isso, é uma oportunidade para a mente ali recriar um estado em relação a um estado de felicidade. E a questão é, eu expresso mais como paz. Paz, independentemente do que aconteça. Então, essa paz, essa serenidade que permanece em minha experiência. E acredito que quando essa atenção volta e repousa na consciência mesmo, aí há um contentamento, um auto deleite desse auto-reconhecimento, né? Mas quando a atenção vai mais para a experiência, para os conteúdos da experiência, sente-se mais como essa paz, né? Essa paz ela é mais perceptível, digamos assim. Usando os conceitos tradicionais do Advaita Vedanta, em sânscrito, né? Sat, Sit, Chit e Ananda, né? Sat é o ser, Chit é consciência e Ananda é a beatitude, é esse contentamento, vamos dizer assim, que é o que tradicionalmente os mestres do Advaita Vedanta usam esses três termos para expressar, né? Para tentar explicar o que você acabou de dizer, entendeu? É a mesma coisa, certo? Sat, Chit e Ananda, né? Que é, vamos dizer, houve um momento em que o personagem lá atrás é uma forma de dizer também, na historieta que você contou para nós, Jair, ele buscava a iluminação, ele buscava algo do tipo, né? Vamos dizer, ele queria, no fundo ele queria acabar com o sofrimento, ele queria parar com todos aqueles dramas que aquele personagem vivia, todo aquele monte de coisa que você já contou para nós, certo? Mas tinha algo que ele intuía, né? Intuía é algo que vinha do fundo do coração, vamos dizer. Ele tinha vamos dizer, um entusiasmo que levava ele a esse movimento, esse permanente movimento que é existencial, né? Vamos dizer, porque o ser ele é permanentemente em presença e existência, né? Vamos dizer assim. Então existia esse entusiasmo que levava, que tinha que ir, porque isso aqui não pode ficar assim. Algo tinha que ser. Claro, porque a única regra, se a gente pode dizer que tem regra nessa manifestação, é a mutação, certo? Tudo muda permanentemente, certo? Inclusive, aí a cultura chinesa gerou um livro maravilhoso, que é o I Ching, né? O livro das mutações, que tenta, a partir de alguns 64 arquétipos, que são os hexagramas, explicar o funcionamento do universo e do cosmos. Mas isso é outro assunto. Mas, enfim, mas é a permanente mutação. Então, esse entusiasmo, como é que esse entusiasmo que levou a tudo isso que o Jair nos relata agora, como isso acontece, esse entusiasmo agora, nas suas atividades simples e cotidianas? Seja cuidar do sítio, seja relacionamento com os outros, alimentação, dormir, cuidar. Como isso se dá nesse cotidiano? Porque a vida é cotidiano, né? Essas coisinhas simples, né? Não é nada mais do que isso também, né? Também. Tudo se desenrola, né, natural, espontaneamente. Então, as coisas vão acontecendo, né?
E é esse não saber o que vai ser no momento seguinte. É nessa liberdade de estar pleno, total, né? Nesse reconhecimento sempre agora, né? E o que vai vindo, é tudo uma grande surpresa. A grande surpresa dessa realidade manifesta que vai se apresentando. É como se, né, tudo vai acontecendo, mas essencialmente nada acontece, né? Então é esse paradoxo, porque sempre agora não tem mais ah, aquela associação de pensamentos que ligam uma história, o que aconteceu ontem, há uma hora atrás, o que vai acontecer amanhã, e ligam isso, interliga isso e faz a história de alguém no tempo, né? Então tudo é sempre novo na realidade manifesta, a experiência é sempre nova e ao mesmo tempo a consciência é imutável, né? Permanece a mesma, inabalável, não afetada por isso que acontece. Então, é algo que, que simplesmente vai acontecendo Mas, nessa forma. é, mas, mas, tem, mas tem uma mente operativa funcional aí funcionando. Por exemplo, cá entre nós, você tem a sua atividade, vamos dizer, cotidiana de cuidar de um sítio, né? Autossubsistência. Você me explicava um pouquinho isso. Não vem ao caso detalhes aqui. Uhum, Mas você tem que operar isso, tem que cuidar, não sei, tem que dar comida para o animal, tem que plantar não sei o quê, tem que colher não sei o quê, tem que fazer. E, e tem aí, vamos dizer, uma conexão com o meio ambiente, com o universo, com o cosmos, com as estações do ano, com nutrir isso, desnutrir aquilo, comprar combustível, comprar comida, enfim. Essa mente ela trabalha e ela consegue fazer, vamos dizer, o mínimo necessário para que a coisa flua, vamos dizer assim. Não é que ela garante que nada, tudo flui, porque ela também está fluindo nisso, certo? Ela também flui. Na verdade, o ser humano, na sua mente, e que o próprio nome diz, ela mente, ela é limitada, isso agora, ele fica achando que ele planeja os acontecimentos, né? Que ele, não, porque eu vou fazer isso. Não, as coisas vão acontecendo, você faz naquele instante, né? E no instante seguinte, eu não sei se vai para A ou vai para B. Claro, você tinha uma sensação, pelo aquilo que você fez ali, que ia caminhar para B. Se caminhar para A, caminhou para A. Mas, enfim, mas se caminhou para B, melhor. Melhor, não, enfim, caminhou para B porque tinha que ser. Mas exatamente. essa mente funcional, ela está ali, ela está presente, certo? Sim, a mente se torna um instrumento, né? O que para ali de desenrolar na mente é aquele sentido de alguém que faz, que planeja, que tem que Perfeito. consertar as coisas. E isso não existe mais. Então, fica uma mente clara, né? Para as questões práticas, tem a constatação do que é preciso ser feito, né? Preciso ser feito nessa rotina pré-estabelecida, digamos, externa, né? Então, tudo aquilo não há que se planejar em relação a isso, nos mínimos detalhes, até porque não se sabe se no momento seguinte realmente isso vai ser possível, né? Então, não tem essa antecipação das Uhum. coisas, né? Sabe-se o que deve ser feito ali e quando chegando o momento, a ação se dá e livre da ação, né? Depois disso, não há um apego ali à ação, está sempre há essa estar aberto a tudo que surge. Então, aí somente simplesmente aberta para que as ideias surjam, mas ideias, digamos, existenciais, né? Não pessoais. Impessoais, melhor dizendo. É, Isso. porque a perspectiva, usando esse termo, né? Porque a perspectiva muda, porque daquele pessoal, que era o personagem lá atrás, a pessoa, agora você olha para as situações, opera, né? Age nas situações de maneira impessoal, né? Vamos dizer assim. Você vê o conjunto da situação, considera todos os N fatores presentes, fatores e personagens, e faz o melhor para que a situação flua melhor para
vamos dizer, para o bem daquele conjunto de situações, de pessoas, de personagens e situações envolvidas, certo? Então, é uma forma impessoal. A impessoalidade é a característica, né, vamos dizer assim, da consciência agindo, não é verdade? Sim, é um impulso que vem da própria consciência, não é um impulso de fazer originário de uma racionalização, né? O que acontece é que podem surgir ideias na mente que condizem com aquela realidade, o que aquela realidade pede naquele momento. Mas o impulso ele é originário do ser, independentemente se venha uma racionalização, um pensamento em relação àquilo ou não. Então há momentos em que é um simples impulso que vem do ser, sem a necessidade de uma ideia, às vezes surge uma ideia, aí há a constatação de que aquela ideia encaixa Uhum. naquela situação, né? E aí a coisa acontece, mais ou menos dessa forma. Jair, você continua, uma pergunta, uma curiosidade. Você continua ainda ouvindo a fala desses, vamos dizer, desses mestres, desses sábios que ensinam? Você citou o Rupert, você citou o Modi e outros. Você continua ainda, eventualmente, escutando as conversações deles, os satsangs deles, ou é uma coisa que para você já não tem necessidade? Tem algumas expressões assim que eu simplesmente aprecio, né? Eu, depois disso, entrou o Francis, né? Algo assim de apreciar, né? Apreciar essa expressão, as maneiras diferentes de apontar para essa mesma realidade essencial. Então, Perfeito. também várias outras expressões menos conhecidas, né? É bem interessante ver essa forma distinta de poder apontar para isso. Então, é algo assim que não mais por uma necessidade, né? Mas algo assim para como se fosse enriquecer essa experiência humana, né? Então acho que é mais nesse sentido, assim. Eu, na minha experiência, eu dizia que é um tipo de nutrição. É um tipo de nutrição quando você escuta os sábios, escuta porque a gente vê pela internet ou lê, né, através dos sábios, dos livros, independente do tempo que esses sábios estiveram manifestando, é uma coisa que nutre e a presença do ser fica mais intensa. Né? É quase uma celebração, né? Vamos dizer. Eu experimento assim, é uma coisa quase como uma celebração. Quer dizer, aquele lá não vai me dar uma resposta de algo que eu estou indagando. Não, não tem. As minhas, entre aspas, questões operativas da vida são relativas à saúde, a operar alguma coisa. Isso é outra questão, não tem nada a ver com esse tema da realização do ser. Mas quando você escuta esses sábios, é uma coisa boa, né, como você diz, e de você nutrir e expandir, né, vamos dizer, outros aspectos. Olha, apontou para cá, agora olha aqui, colorações diferentes, né, músicas diferentes, vamos dizer, aromas diferentes, perfumes diferentes, a gente poderia dizer, né, vamos dizer. Cada um. Exatamente. Isso leva também ao reconhecimento da unicidade disso, né? Quando você ouve esse reconhecimento da unicidade ali no meio da experiência, né, da consciência. Então é algo que te coloca nesse reconhecimento também, que é mais intenso nesses momentos do que muitas vezes numa experiência onde requer que a atenção vá para um conteúdo da experiência, numa atividade prática. Então é mais fácil ter esse reconhecimento, né, experimental dessa unicidade, né? Nesses momentos onde a atenção ela vai repousando no ser e Eu poderia dizer com você que meditação é quando essa atenção, essa não tensão repousa no ser. as palavras, né, meditação, né, tem muitos conceitos, né, acho que meditação é esse, né, é o reconhecimento, né, é esse reconhecimento mesmo dessa realidade essencial, essa
autoconsciência, né? Quando a atenção está ali, né? Repousando na essência mesmo. Então, nesse sentido, o Jair consciência, manifestado e coagulado nesse corpo que a gente está conversando agora, ele não tem necessidade entre aspas, de uma prática, de uma disciplina. Tanto tempo por dia eu vou sentar e fazer isso, fazer aquilo, a meditação ou aquilo, uma prática. Isso é algo que acontece livremente, vamos dizer, no cotidiano. Exatamente, né? Não tem essa necessidade. Quando a atenção é requerida mais para os conteúdos da experiência, há um reconhecimento menos intenso da paz, da plenitude do ser, e automaticamente, ao cessar essa atividade externa, há esse retorno da atenção. Então, é algo que acontece simplesmente. Não tem, assim, uma preparação para isso, né? Nesse sentido, para a gente ir encerrando a nossa conversa, o que levou a consciência Jair a começar a partilhar, né? Vamos dizer, a palavra é essa, né? Partilhar essa experiência toda que a gente, em uma hora, tentou sintetizar aqui, mas isso não importa esse tempo. Mas o que levou? Porque você tem um canal no YouTube onde você coloca suas experiências, tem uns vídeos muito interessantes, enfim. O que levou a isso? Logo após, né, esse reconhecimento, houve naturalmente uma disposição, né, de partilhar isso, de partilhar esse reconhecimento. E levou alguns meses até esse partilhar. Primeiro teve esse entusiasmo, esse anseio por partilhar isso, e levou alguns meses até que esse partilhar se desse de forma natural, espontânea, e não tem uma motivação, um sentido lógico para isso, é simplesmente algo que se dá, é referente a essa expressão Jair, que surge esse impulso de partilhar isso, né? Nesse sentido, então, para encerrar, as palavras estão com você. Eu te agradeço essa conversa tão plena. Para mim é muito, muito gratificante, vamos dizer, partilhar isso que você está dizendo e estar vivendo isso aqui nesse instante. Então, deixo as palavras com você para a gente encerrar a nossa conversa e, eventualmente, teremos outra, né? Claro. É só gratidão por esse espaço, digamos assim, por essa oportunidade de poder partilhar, né, todas essas expressões do ser, da consciência, e para que essas indicações possam levar a um reconhecimento dessa realidade essencial naqueles onde há esse anseio profundo, o anseio profundo por haver essa liberdade em relação a essa ilusão de ser alguém, e o pleno revelar e reconhecer dessa realidade essencial, disso que somos verdadeira e eternamente. Então, só gratidão. Obrigado, Jair. Obrigado, obrigado.